Olá, essa é a terceira parte da aula 6. Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho das equações não homogêneas e o problema do valor inicial. É, Nas videoaulas anteriores, quando a gente estava falando de equações diferenciais, a gente estava preocupado em encontrar a solução geral da EDO, né? E aí ficaram algumas constantes para trás a serem determinadas, que eram constantes que a gente colocou arbitrárias, né? Essas constantes, elas são determinadas pelas condições iniciais. Então, para eu poder determinar quem são aqueles valores, eu preciso saber qual é a posição inicial da partícula, ou qual é o x no ponto zero, e qual é a derivada da função no ponto zero. Para já fazer uma analogia com a física, que é o que a gente vai usar, eu vou chamar a função de x no ponto zero de x0 e o x ponto, lembra que o x é a velocidade, né? Então o x ponto no ponto zero é a velocidade inicial. Então como é que isso funciona? Bom, vamos resolver essa equação diferencial aqui. A gente já resolveu essa equação diferencial aqui lá atrás, na verdade. Então a solução geral dessa equação diferencial era essa daqui. A gente encontrou as raízes do polinômio característico e essa era a solução geral, ficaram essas constantes A1 e A2 a serem determinadas. Se esse aqui é o x ponto, a derivada do x, vai ser essa expressão aqui. Bom, quando eu fizer t igual a zero no x, isso aqui tem que ser igual a 4. E quando eu fizer t igual a zero no x ponto, isso aqui tem que ser igual a zero. Então isso dá para mim um sistema linear para ser resolvido. Esse sistema linear fornece as constantes que a gente está procurando, A1 e A2, né? Então, fazendo essa continha, A1 e A2 são esses valores aqui, 12 e menos 8, e, portanto, eu chego nesse resultado, que a solução geral dessa equação diferencial com essas condições iniciais é essa daqui. A solução de uma equação diferencial, dadas as condições iniciais, ela é única. Sem as condições iniciais, elas são arbitrárias no sentido de que tem constantes arbitrárias. Mas uma vez fixadas as condições iniciais, elas são únicas, ok? Ótimo. Um outro exemplo. A gente resolveu essa equação diferencial aqui também e viu que a solução era essa daqui, né? Era a solução da raiz imaginária, aparecia um cosseno, portanto a derivada disso vai ser um seno. E eu sei que quando eu colocar zero no lugar do t, isso aqui tem que ser igual a menos 2, enquanto quando eu colocar zero no lugar do t aqui, isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu chego nesse sistema não linear para resolver, mas que também não é difícil, né? Eu preciso resolver essa equação. Então, daqui eu tiro que uma solução possível é fazer a igual a 2 e φ igual a menos π radianos. Portanto, a solução geral dessa equação é a solução 2 cosseno de 2t menos π. Determinado unicamente, essa solução é única, não pode ter mais de um. Tá? Muito bem. Até agora a gente só falou de equações homogêneas, né? Vamos falar um pouquinho das equações não homogêneas. Então, o que acontece quando as equações diferenciais elas não são igual a zero? Tem igual alguma coisa aqui que não é zero, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente vai lidar com esse teorema aqui. Esse teorema diz que sempre que a gente fizer a diferença entre duas soluções distintas da equação diferencial, essa solução sempre vai ser uma solução da equação homogênea. Então, olha só, eu tenho duas equações distintas. Vamos supor que x de A é uma solução da equação, x de B é uma solução da equação. Se xa e xb são soluções dessa equação aqui, então elas satisfazem a equação, né? Tanto xa quanto xb. Se eu substituir no lugar da equação, dá r de t como resultado. Ótimo. Aí eu faço a seguinte coisa. Faz uma equação menos a outra. Se eu fizer uma equação menos a outra, ó, todos os termos vão ficar assim. Ó. A que multiplica xa menos xb, B que multiplica xa menos xb, C que multiplica xa menos xb, com os devidos pontos, né? Com exceção do último termo, porque quando eu fizer r menos r, isso aqui dá zero como resultado. Então, se xa e xb são soluções da nossa equação, a diferença entre duas soluções quaisquer vai ser uma equação que é a solução da equação homogênea. Então, essa equação aqui ela é equivalente à primeira, só que a diferença é que ela é homogênea. Então, de posse desse teorema, isso aqui garante para a gente que para a gente saber a solução da homogênea, a gente precisa saber duas soluções da equação completa.
Mas, em geral, o que a gente quer fazer é o contrário, né? Em geral, é fácil encontrar a solução da homogênea. O que a gente quer fazer é encontrar a solução da equação não homogênea, que é a equação completa. Então, como é que a gente procede? A primeira parte é fácil, a gente pega e resolve a parte homogênea, que a gente sabe fazer, já é alguma coisa, né? E, em seguida, sabendo que a diferença entre duas soluções quaisquer vai dar sempre uma homogênea, em outras palavras, significa que a solução da homogênea mais qualquer solução particular dessa equação aqui vai ser a solução completa da equação diferencial. Então, como é que funciona? A gente resolve a solução geral, a solução completa da equação não homogênea. Vai ser a solução da equação homogênea, como se aqui fosse zero, mais uma solução particular. Eu preciso encontrar qualquer solução particular da não homogênea e isso é o suficiente para escrever a solução mais completa possível. Tá? Só para a gente ter uma ideia, ó, por exemplo, a solução da equação homogênea para uma equação de segunda ordem, ela é composta pela combinação linear das duas soluções, né? Então, essas duas aqui são as soluções da equação homogênea, que a gente chama de equação complementar. Ela não é exatamente a equação que a gente quer resolver, mas ela ajuda na resolução dela. Então, a gente começa com a solução complementar. E o próximo passo é determinar qualquer solução particular que satisfaça a equação de cima. Se eu encontrar qualquer uma que satisfaça a equação de cima, eu vou ter a solução mais geral possível. Tá? E aí, existem várias técnicas para se obter isso, mas uma que funciona, pelo menos para esses casos não muito patogênicos, né, é a gente testar soluções que são parecidas com o termo não homogêneo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou resolvendo uma equação diferencial onde o termo não homogêneo que aparece aqui é um polinômio de grau n. Então, eu vou chutar, eu vou tentar, a minha tentativa de solução particular vai ser propor um polinômio de grau n também. E a gente substitui na equação e vê se dá certo. E se isso aqui for um polinômio puro, vai dar certinho, a gente consegue estimar uma solução particular. Se o R de t, o termo não homogêneo que aparece aqui, for uma exponencial, então eu vou chutar como solução particular uma solução do tipo exponencial também. E note que o argumento da exponencial do R é o mesmo argumento da exponencial que eu vou propor como solução. Se o termo não homogêneo for um termo do tipo seno e cosseno, que depende do cosseno ou do seno de um ângulo, a gente vai chutar uma solução que depende do seno e do cosseno do ângulo também, tá? Com os coeficientes diferentes, né? Então o R vai ser dado pelos seus coeficientes, esses B0 e B1, os B's que aparecem todos aqui nessa equação, são constantes que eu preciso determinar em ordem a, de fato, descobrir qual é a solução particular que deve ser substituída para o propósito que a gente está procurando. Vamos fazer um teste. Essa solução aqui, essa equação diferencial, ela é uma equação não homogênea. No entanto, a parte homogênea, a solução complementar dessa equação, a gente sabe fazer, porque a gente já fez antes. Mas vamos nos ater à solução não particular. Isso aqui que aparece do lado direito é um polinômio de grau 2. Então eu vou chutar como uma função tentativa de solução particular um polinômio de grau 2 também. Então vamos supor que a nossa solução particular seja um polinômio de grau 2. Eu vou colocar o polinômio mais completo aqui porque a gente tem mais chance de acertar, né? Então, se o x é dado por essa expressão, a derivada dele vai ser essa, a derivada segunda vai ser essa. Substitui todo mundo ali na equação e eu vou chegar nessas continhas aqui. Que, por comparação, eu consigo escrever esse sistema de equações. Um sistema para B0, B1 e B2. É um sistema linear, já escalonado, né? Eu posso resolver esse sistema e eu encontro essas soluções, o B0, o B1 e o B2. Então, se B0, B1 e B2 forem escolhidos desta maneira em particular, não pode ser nenhum outro. Aí sim, essa equação que eu propus aqui vai ser solução da equação particular. Então, eu vou fazer essa escolha e essa é a solução da equação particular. Eu encontrei uma solução da equação particular. Mas qualquer uma que eu encontrar está valendo, porque agora eu junto essa daqui com a solução da homogênea, que eu sei resolver, e essa é a solução mais geral possível. A solução da homogênea, a gente já encontrou lá atrás, né?
Quando eu igualar isso aqui a zero, que é a equação complementar, a gente tem essa solução, que depende da exponencial de 2t e 3t. Então essa é a solução homogênea. A solução mais geral possível, portanto, vai ser a homogênea mais a particular. Agora, se eu quero determinar os coeficientes que ficaram faltando, aí eu preciso fazer as condições iniciais, né? Aplicar as condições iniciais do problema e aí determinar as constantes A1 e A2. E fazendo isso, determinando as constantes A1 e A2, eu fico com esse resultado aqui. Essa é a solução, a única solução da equação diferencial com essas condições iniciais. Só um detalhe, que as constantes da equação homogênea, elas devem ser determinadas só depois que a gente montar a solução geral da IDO, tá? Nunca antes, porque senão não vai dar certo. Um outro exemplo. A equação não homogênea também, o termo que aparece aqui é um cosseno. Então, a minha tentativa de solução particular vai ser uma função que é uma combinação linear de seno e cosseno. Fazendo as continhas aqui, ó, derivada primeira, derivada segunda, substituo todo mundo na equação, e aí eu vou chegar nesse resultado. A única maneira disso aqui ser verdade é escolher B1 igual a 0 e B0 igual a menos 1 sobre 21. Daí eu tiro a solução particular. A solução particular vai ser menos 1 sobre 21 do cosseno de 5t. Ó, muito parecido com o termo não homogêneo ali. A equação homogênea eu já tinha resolvido antes, lembra? Que essa aqui era uma das que a gente resolveu como exemplo lá atrás. Essa é a solução da homogênea. Então a solução mais geral vai ser juntar as duas, a homogênea com a particular. As constantes que ficaram sobrando, eu determino elas com as condições iniciais. Fazendo essas continhas, esse deve ser o resultado final da equação diferencial. E por fim, o último exemplo que eu vou mostrar é esse aqui, ó. Quando é uma exponencial, a gente chuta como tentativa uma exponencial. Então, a nossa solução particular vai ser algo do tipo exponencial também, com o mesmo argumento da exponencial que aparece ali. Então, faço as derivadas todas, substituo na equação, monto um sisteminha, né? Igualo todo mundo. E aí eu chego que isso aqui só vai ser verdade se o B0 que eu coloquei aqui for igual a 1/3. Então, ótimo, eu escolho B0 igual a 1/3 e essa é a solução particular procurada. A solução homogênea a gente já conhece. A gente pode resolver sem muitos problemas, monta um polinômio característico e essa vai ser a solução da equação homogênea. A equação mais geral da IDO que a gente está procurando, portanto, vai ser a solução homogênea mais uma solução particular. Os coeficientes eu posso determinar eles aplicando as condições iniciais. Então, fazendo as condições iniciais, eu consigo determinar esses coeficientes e essa deve ser a solução final da equação diferencial. Eu gostaria que vocês refizessem todas essas continhas, refizessem encontrar essas constantes e como chutar as particulares e tudo mais, em todos esses exemplos que foram mostrados, e explorassem os detalhes para entender direitinho as nuances de como lidar com essas equações diferenciais, ok? Bom, isso encerra um pouquinho dessa revisão sobre equações diferenciais e a partir da próxima aula a gente vai começar a tratar então dos osciladores harmônicos.